Hoje eu vou falar sobre o método cura do casamento, e que é comprovado que ele funciona. E eu vou te mostrar por quê. Porque às vezes você fica ouvindo aí eu falar do método cura do casamento, o que, que é isso, por que, que eu preciso disso, o que, que funciona, o que, que não funciona, e eu vou te mostrar aqui, faz todo sentido, eu explicar para você de onde veio isso, de onde veio esse método que a Silvana tanto fala, que ela coloca nos stories, não veio da minha cacholinha assim do nada, resolvi, vou fazer um método para mulheres, vou começar a falar para mulheres, não é isso. Você vai entender aqui agora de onde veio esse método. Não é algo sem ciência, não é algo sem pensamento, não é nada disso. Você já deve ter ouvido outras pessoas falando de relacionamento e eu quero que você entenda aqui o que eu vou falar e você vai pensar se isso faz ou não sentido para você e eu quero que você entenda o porquê. Eu estou aqui te dando um caminho, porque às vezes a gente está com dificuldade no casamento, você está passando por alguma situação e você não sabe que caminho seguir. E eu percebo que a maioria das mulheres, muito pelo contrário, nem buscam esse caminho. Elas sofrem calada. Por quê? Porque existe um comportamento dentro do relacionamento. É como você imaginar um esquilo. O esquilo, ou ele se fecha por medo e fica dentro da casinha dele, ou ele se aventura quando ele não está com esse medo, ele se aventura altos riscos, né, em cima das árvores para colher o alimento dele. Não tem como ele se fechar e se aventurar ao mesmo tempo. Entende? Que a vida a gente tem que fazer uma escolha. E qual escolha você está fazendo hoje no seu casamento? Será que você está se aventurando? Se eu estou passando por essa situação no meu casamento, eu quero aprender, eu quero saber o que fazer para mudar. Ou você está ali se escondendo, escondendo os seus sentimentos. Porque muitas das vezes, lá na infância, a gente aprende que a gente precisa guardar esses sentimentos, essas emoções, que a gente não pode sentir. Só que aí vem a vida adulta. E aí, como você vai se relacionar? Como você vai lidar com isso? E é essa a minha pergunta. Será que você vai se esconder? Vai ficar se protegendo? Vai dizer que a culpa é do seu marido e é ele quem tem que mudar? E você vai entender aqui hoje o porquê desse método e o porquê que eu falo para mulheres, por que eu não estou falando aqui para casais, por que eu não estou falando para os homens, porque eu escolhi falar para as mulheres e eu sei o poder que tem, que você tem quando você decide de transformar o seu casamento. Bem, aqui eu sempre falo de como você pode resgatar esse diálogo, acabar com essas brigas que muitas das pessoas acham que é normal no casamento e salvar o seu casamento. E o método cura do casamento ainda te mostra tudo isso e te mostra que você é capaz de resgatar tudo isso em apenas 4 semanas. É possível e é comprovado e eu vou te mostrar aqui. E Silvana, de onde você tirou esse método? Primeiro eu queria falar aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou Silvana Blanc, eu sou coach de relacionamento, mas eu não sou somente coach, eu tenho várias formações e com experiência, eu sou juíza eclesiástica com processo de nulidade de matrimônio há quase 20 anos. E nesses 20 anos, eu não só escutei centenas de histórias de casamentos infelizes, mas já passaram de 1000 histórias. Eu nunca parei para contabilizar quantas histórias eu ouvi, até porque quando eu comecei esse trabalho, eu não tinha essa intenção, assim, eu não imaginava que hoje eu estaria aqui, porque senão seria uma coisa bem interessante eu ter contabilizado tudo isso. Mas eu posso afirmar para você que todos os anos eu escuto mais de 100 histórias. Então, assim, eu já ouvi histórias de todo tipo que você imaginar. Mas Silvana, a minha história é pior, a minha história é isso, mas o meu casamento é porque você não conhece o meu marido. Fica tranquila que eu já ouvi todo tipo de história. Não que de vez em quando não surja uma diferente, porque isso é o mais fascinante de trabalhar com família, de trabalhar com casais. As histórias, elas não se repetem. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e nós somos únicos. Cada um vai escrever uma história diferente.
Só que existe um caminho em que, se você aprender, se você se curar, você vai entender que você consegue transformar o seu casamento. Então, ao longo desses 20 anos, eu vim trabalhando como juíza eclesiástica, ainda trabalho, e nesse período todo eu observava os casais, os comportamentos, como eles faziam e por que eu me questionava. Por que tem casais felizes e outros não? E, paralelo a esse trabalho que eu sempre fiz, eu também já era casada quando eu comecei esse trabalho. Eu tenho 20 anos de casada, de casamento, e dentro desses 20 anos, 15 anos eu passei um casamento sofrendo. Mas por que, Silvana? Porque eu casei com aquele intuito de ser a esposa perfeita, de ser a esposa ideal. Eu sempre falo que eu fui criada para o casamento. Desde pequena eu já sonhava em me casar, em ter filhos. Isso fazia parte do meu plano de vida, era meu sonho, e eu já sabia que eu seria uma mulher casada e que eu teria filhos. Isso já fazia parte de mim. O que eu não sabia é que não era simplesmente buscar ser a melhor e eu ia ser a melhor e eu ia conseguir. Quando vieram os desafios dentro do casamento, quando eu percebi que eu não conseguia conversar, quando eu fui para o casamento com aquele conceito maravilhoso que a gente aprende na igreja, com aspectos religiosos, que faz sentido, mas que na vida real, com outro ser humano, é muito complicado. Ah, não vai dormir sem pedir nem dar seu perdão. Eu já ouvi assim também. Quando marido e mulher dormem um de costas para o outro, o inimigo deita no meio. Quem já ouviu esse tipo de comentários, de pessoas falando esse tipo de coisa? E aí, maravilha, você acha que isso é a perfeição, porque todo mundo fala isso. Só que a vida real não é assim. E o que eu fazia? Eu queria resolver aquele problema que a gente estava passando, ou aquela situação no mesmo dia. E quanto mais eu insistia ali para o meu marido, mais a gente brigava e discutia. Ele não queria conversar naquele dia, ele não queria conversar à noite. E eu insistia, a gente brigava, a gente discutia. Quem aqui já passou por isso? Quem já passou, coloca nos comentários. Eu já fiz isso, já tentei conversar para a gente não dormir chateada e a gente acabou brigando mais. Quem já passou aqui por isso? E foi exatamente assim. Aí eu falava, bem, se a noite não funciona, quando a gente acordar no café da manhã, eu vou falar com ele. E aí, quando chegava de manhã, ele falava, já vem você com essa conversa. Você vai estragar meu dia, eu já vou trabalhar, já vai começar o dia estragando o dia. Falei, uau, então qual é o melhor momento de conversar? E aí eu fui percebendo que tudo aquilo que eu me preparei não era bem assim, que relacionamento era muito mais. E durante esses 15 anos eu fui tentando com o que eu sabia, e eu não conseguia. A gente só brigava, discutia, até que isso começou a afetar os meus filhos. E quando chegou a afetar os meus filhos, foi quando eu falei, gente, eu preciso tomar uma atitude. Eu estou infeliz, estou fazendo meu marido infeliz, meus filhos estão infelizes, e eu achava que a melhor solução seria a separação. Só que, na verdade, a separação ela te traz outras consequências e dores muito maiores. E não é essa a melhor solução. Não é isso que a gente tem que fazer, porque não resolve nada. E você vai entender aqui, eu vou falar mais para frente, por que não resolve. Só para terminar de contar a minha história. E foi quando eu falei assim, bem, eu de fato nasci para ser casada e eu já tentei de tudo, vou dar uma chance, vou continuar casada com meu marido. Só que aquele ano eu pensei, eu vou ser casada e infeliz para sempre, porque eu já tentei de tudo. Então, o jeito então é ser uma mulher infeliz. E me diz, quantas mulheres você já viu passando anos no casamento infelizes? Antigamente, então, talvez a sua avó, sua bisavó, talvez até mesmo a sua mãe, aguentou tantas coisas só para dizer que estava casada. E infeliz, porque antigamente não tinha informação. Antigamente, as pessoas não sabiam nem onde buscar. Se eu, na minha geração, quando eu passei por dificuldades, eu já não sabia onde buscar ajuda. Eu nem sabia que eu poderia buscar ajuda. Eu achava que eu tinha que saber lidar com aquilo. Como assim? Alguém pode saber que eu tenho problema no casamento? Eu não. Eu sou uma pessoa que eu tenho que dar certo.
E aí, essa cobrança, esse medo, essa vergonha de você achar que o seu casamento tem que dar certo, que você é uma mulher que não pode errar, e isso te bloqueia. Esse seu medo faz você ficar como? Como aquele esquilo dentro da casinha. Ele fica lá com medo, ele não muda, ele não aprende com aquela situação, entende? E eu tô aqui para te dizer que se você não aprender agora com o seu marido, você vai ter que aprender em outro relacionamento, porque são as suas feridas, são os seus comportamentos, e foi isso que eu cheguei à conclusão. Peraí, eu preciso me tirar daqui. Se é para eu ficar casada, eu preciso ser feliz. Foi quando eu comecei a estudar muito. Eu vendo aquele monte de histórias de casais infelizes, eu vendo tudo aquilo e eu não conseguindo também lidar com o meu casamento, comecei a estudar. Estudar cada vez mais livros do que eu já lia, fiz mais cursos. Então eu fiz a formação em coach ericksoniano, psicologia positiva, inteligência emocional, constelação familiar, muitos estudos para eu chegar à conclusão de que não existia uma coisa para eu trabalhar na prática. Mas espera aí, Silvana, você estudou tanto e você não sabia ainda o que fazer? Não? Você sabe por quê? Porque eu queria alguma coisa que me dissesse assim, beleza, eu estou aprendendo tudo isso, mas o que eu faço quando o meu marido não quiser conversar? O que eu faço quando o meu marido chegar em casa calado, quando ele chegar nervoso, quando ele chegar gritando, quando ele não quiser conversar? O que fazer na prática? Eu precisava de algo que eu fizesse na prática. E aí que eu fui testando, eu fui pegando essas técnicas, tudo com estudos científicos, tudo isso, e fui juntando algumas técnicas e adaptando para o relacionamento, fui me aprofundando no que tinha de material de relacionamento. E aí sim, eu cheguei nesse método, cura do casamento, que eu percebi que funcionou no meu casamento, eu transformei o meu casamento. Hoje eu consigo conversar sobre qualquer coisa com meu marido. Hoje a gente tem diálogo. Hoje a gente tem um casamento transformado. E aí foi quando eu pensei, uau, eu não posso guardar isso só para mim. E isso ficou muito forte para mim. Hoje isso dá sentido à minha vida. Eu preciso levar esse conhecimento para o maior número de mulheres possíveis. Porque eu preciso mostrar para vocês que vocês têm esse poder, essa capacidade de transformar o casamento. Acontece que muitas fecham os olhos e ficam lá igual esquilinho dentro da toca. Não, meu marido está errado, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E não mudam. Eu estou aqui fazendo a minha parte e eu quero te perguntar o quanto você está comprometida e quer viver uma vida melhor. É hora de dar um basta, de dar um chega dessa vida de mulheres sofrendo no casamento. É hora de pensar que aquela coisa da mulher sofrer calada, da mulher ficar ali anos no casamento só sofrendo, acabou. Agora você tem conhecimento. O mundo nunca esteve tão conectado. As informações aqui, imagina. Eu estou aqui neste momento falando com vocês, vocês em outros estados, em outros locais, e a informação aqui, ó, gratuita. E você precisa agir também, você precisa tomar a sua decisão. Então, esse método cura do casamento é algo que eu compilei de técnicas da psicologia positiva, do coach, também aí de inteligência emocional, da constelação familiar. Então, eu peguei um pouco disso tudo, de todo esse meu conhecimento, e coloquei no método. E eu sabia que tudo isso precisava ser prático. Por que, Silvana? Porque eu sou uma pessoa que passou isso na pele. Eu precisava que isso fosse algo que eu conseguisse assistir, conseguisse entender e conseguisse praticar. Então, eu fiz um método muito simples, de forma muito simples, para que qualquer mulher, independentemente do nível de escolaridade, independentemente da forma com que qualquer mulher consegue aplicar. E agora ainda está em uma novidade. A próxima turma que eu vou lançar, ela vai vir com uma novidade, porque eu fiz uma inovação dentro do método e agora vai vir um método Cura do Casamento, versão diamante. E o que é essa versão diamante? Eu mexi no método, agora o método está atualizado
E a ideia é essa, eu sempre trazer atualização para ele ficar cada vez melhor para vocês, porque o meu compromisso é com a sua transformação. Porque se você não se transformar, não faz sentido eu estar aqui. Então, o meu compromisso é com a transformação das alunas do método Cura do Casamento. E como que hoje ele vai ser desenvolvido? Em 4 etapas, porque eu descobri exatamente as etapas, as fases, o que a gente precisa para fazer para transformar qualquer relacionamento, para a gente salvar qualquer relacionamento. Silvana, mas e o meu? O meu eu tenho esse problema, será que vai dar para mim? Você vai ver aqui, ao longo do que eu vou te mostrar hoje, que sim, basta você também fazer a sua parte. É algo que precisa, eu vou te falar o que você tem que fazer, mas eu não posso ir aí agir por você. Esse é o grande ponto. Qual é a decisão que você toma hoje? Porque eu te mostro o que fazer. Eu te mostro o resultado de muito estudo, de algo que eu testei, que eu comprovei, que minhas alunas já testaram, que minhas alunas transformaram o casamento delas, a vida delas. Agora, você precisa agir, sair dessa toquinha do esquilo, porque enquanto você está aí sem forças para enfrentar seus medos, sem forças para enfrentar o que você precisa enfrentar, nada vai mudar. E não adianta pensar, então eu vou me separar, vou deixar esse homem. Tá, e aí? As dores estão aí dentro de você. Esse comportamento errado está dentro de você. Porque a gente vive, o que está acontecendo na nossa vida tem mais a ver com a gente do que com o outro. E é isso que eu vou te mostrar aqui. E é por isso que você tem o poder de transformar seu casamento. Existem 2 tipos de esposa: a esposa chumbo e uma esposa diamante. A esposa diamante, ela se comporta diferente. Por que tem casamentos felizes e casamentos infelizes? Porque essas pessoas se comportam diferente, não é sorte. Não pensa que a outra pessoa teve sorte, olha como ela tem um homem bom. Não, é o seu comportamento, a forma com que você age. Você vai ter outro comportamento do seu marido. Então, como que funciona o método Cura do Casamento? Ele foi feito em 4 etapas, justamente para que seja prático e você consiga esse resultado aí nessas 4 semanas, porque é isso que eu prometo. Você ter o seu resultado em 4 semanas. Imagina só. Imagina quantos anos eu demorei para descobrir isso. Imagina se alguém me dissesse que existe um passo a passo para eu fazer nesse período de tempo. E o que você vai ficar esperando para agir diferente. As informações estão aqui, bem na sua frente. A gente tem que parar de ficar adiando a nossa felicidade. O tempo não volta. O tempo é único. E o único tempo que a gente tem é o agora. E eu te pergunto, qual é seu plano? O que você tem feito diferente hoje no seu casamento? Qual é o seu plano? Se você dissesse assim, Silvana, isso que você está me mostrando não tem nada a ver com nada, eu não quero saber desse curso, eu não quero saber do que você está ensinando. Tá, eu só vou te fazer uma pergunta. Qual é o seu plano? Você tem outro plano? Você sabe o que fazer? Porque se você está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que o seu casamento não está 100%. Porque se estivesse, você não estaria aqui. E eu acredito muito que as pessoas não se conectam por acaso. Se você está aqui me ouvindo, é porque você precisa de algo do que eu tenho para dizer. Não, as pessoas não vão se conectar. Tem um propósito das pessoas se conhecerem, tem um propósito de você ter aberto essa live agora, de você ter visto ali, a Silvana está ao vivo, vou lá ver o que ela tem para dizer. Existe um propósito para isso. E eu estou aqui te mostrando um caminho. Sabe quando uma pessoa você quer atravessar uma mata, mas como que eu atravesso essa mata? Tá cheio de mato, não tem uma trilha, não tem um caminho. E se eu te disser que alguém já passou por lá, já abriu um caminho e quer te dar a mão para te levar, não fica muito mais fácil? E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, o método Cura do Casamento versão diamante, ele foi dividido aí em 4 etapas. O primeiro, que eu chamo de primeiro módulo, ciclo da esmeralda, que é você cuidar de você. É primeiro você estar preparada para o relacionamento.
É muito fácil a gente falar que o problema está no outro, que o marido é culpado. Eu sei que o seu marido está errado. Eu sei que ele te aborrece. Eu sei que ele faz coisas erradas. Mas alguém precisa tomar uma atitude. E outra coisa, tudo que está na sua vida está relacionado a você. A gente reflete aquilo que a gente tem dentro. Se você hoje está vivendo um conflito no seu relacionamento, se você não sabe lidar quando ele fala com você, você não sabe lidar quando ele está no celular, você não sabe lidar com seus ciúmes, você não sabe lidar quando vocês começam a brigar, a gritar. Se você não sabe como agir, é você quem tem que transformar, é você que tem que curar. É você, tem que partir de você. Se você não se cuidar, se você não, nem você se ama, nem você está se respeitando, como que você quer que o seu marido faça isso? Por isso que cada ciclo tem o nome de uma pedra preciosa. Por quê? Você vai se lapidar, você vai lapidar esse relacionamento até você chegar a ser uma esposa diamante. E quando você chega a ser essa esposa diamante, o brilho do diamante ele é eterno. Não tem como mais voltar. Sabe? Quando a gente passa por uma transformação, não dá mais para voltar. Não dá para você fingir, desligar essa live agora e fingir que você não ouviu o que eu disse aqui. Você já ouviu. Você já tem essa informação. E é isso que acontece quando você passa por esses 4 ciclos. Então, é muito comum a gente traz para os nossos relacionamentos, para a nossa vida adulta, as nossas feridas da infância, a forma de nos comportar da infância. Se você escondia os seus medos da infância e agora você se depara com a vida adulta e é hora de você encarar aquelas suas feridas, a sua emoção, a hora que você fica triste, a hora que você fica com raiva. E se você não aprender a lidar com tudo isso, se você não conseguir se comunicar, se você não conseguir cuidar de você, a tendência aí muito grande é você acabar fazendo só a vontade do seu marido e você se perder de você. Acabar vivendo um casamento infeliz. E a proposta aqui é a gente se curar e mudar tudo isso. Então, esse é o primeiro ciclo. No segundo ciclo, que eu chamo de ametista, é o chega de brigas. Nesse ciclo, eu mostro uma série de técnicas para você conversar com seu marido sobre qualquer coisa, resolver aqueles assuntos. Todo mundo tem aí uma pendência do passado que deixou para lá, porque sabia que quanto mais falava daquilo, mais virava briga e você acabou deixando. Então, ali eu vou ter uma técnica para você resolver esses problemas do passado, você saber conversar sobre qualquer coisa, você usar a mente masculina ao seu favor. Então, é você saber, é técnica, é ferramenta, não é sorte. As mulheres felizes no casamento não é porque ela é sortuda, é porque você pode ter certeza que ela tem atitudes diferentes. Agora, o que é mais fácil? Eu pegar um passo a passo e saber como transformar o que está me levando a viver isso hoje. Você pode também pegar mulheres aí bem resolvidas no casamento. Peraí, essa mulher me inspira, deixa eu ver as atitudes dela. É uma das coisas a ser estudada. Mas quanto tempo você vai levar estudando isso? Quanto tempo que a gente chama até de modelagem, né? A gente olhar para alguém e modelar aquilo que é bom nela. Então você pode ver mulheres que te inspiram, que têm casamentos saudáveis, e você falar assim: deixa eu ver o que essa mulher está fazendo. Deixa eu ver como ela age diferente. Mas quanto tempo você vai levar? Porque para saber o comportamento dela. E você sabe qual é a história que ela viveu? Você sabe o que ela passou na infância dela? Será que ela tem os traumas que você tem para curar? Entende? Que quando você tem um passo a passo e você começa por você, olhando para dentro de você, você começa a curar tudo isso. Então, nesse segundo ciclo, você vai ter ferramentas e técnicas para agir no dia a dia. Lembra do que eu falei? Que eu não sabia como fazer no dia a dia. Beleza, li livro de autoajuda, curso disso, curso daquilo, você precisa disso. Ok, tá, o que eu faço quando o meu marido chega grosseiro e fala de forma grosseira comigo? O que eu faço quando ele chega caçando brigas? O que eu faço quando ele não quer conversar e eu preciso resolver algo? É você destravar isso, sair dessa toca do esquilo
Eu dei o exemplo aqui para vocês. Não tem como você resolver o seu problema e fugir dele ao mesmo tempo. Ou o esquilo fica com medo dentro da casinha dele, ou ele se aventura, sai da casinha e vai aprender com o que tem lá fora. O que você tem feito hoje? Talvez você esteja aí se escondendo e não esteja fazendo nada para mudar isso. Então, esse ciclo vai te dar essas ferramentas para você agir na prática. E tem o terceiro ciclo, que eu chamo de Rubi. É uma relação inabalável. Aí a gente vai aprender a como lidar com ciúmes. Eu tenho uma aula só de técnicas, várias técnicas para você lidar com os ciúmes. Você vai poder escolher qual técnica você se sente melhor, mais à vontade, que funciona melhor com você. Aí eu vou te mostrar como usar a mente masculina ao seu favor. Você vai ter várias coisas dentro desse módulo para deixar, de fato, o seu relacionamento inabalável. Silvana, então eu nunca mais vou ter conflito no meu casamento? Sim, as situações vão aparecer. A diferença é como você vai agir diante desse conflito. Como você vai solucionar. E o mais importante, como você vai deixar isso te afetar. Imagina, o tempo todo mundo, todos os casais enfrentam desafios, mas a diferença está na forma com que eu me comporto, na forma com que eu vou agir, entende? E se você não sabe como agir, se você não sabe como falar, se você não sabe como se comportar, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Então aí vem o quarto ciclo, que é o ciclo Safira, que eu falo de dinheiro e sexo. Não tem como a gente cuidar do relacionamento sem falar de dinheiro e sexo. Dinheiro hoje é o segundo maior motivo de divórcios no mundo inteiro. E lá eu não vou ensinar você como você administrar o dinheiro, como você investir. Não, não é aula disso. Mas é tudo voltado para o comportamento. Como vocês conversam sobre isso, como vocês se comportam sobre dinheiro, qual é o perfil financeiro de vocês. Será que vocês se combinam financeiramente como perfil, comportamento? Será que está encaixando isso? Ou vocês estão brigando inutilmente, sem perceber que é uma forma de comportamento um do outro? E também vou falar ali de sexo. Sexo também é uma coisa ainda que, por mais que a gente veja hoje tanta informação, muitas mulheres têm muita dificuldade de falar sobre isso com os maridos. E já foi comprovado que mulheres que conseguem conversar sobre isso, conseguem conversar sobre sua insatisfação, elas são 5 vezes. Desculpa, eu acabei de me emocionar aqui, porque eu lembrei de uma história, eu vou contar para vocês aqui um pedacinho, onde uma mulher, ela foi casada e ela passou todo o período do casamento sendo infeliz sexualmente. Ela se sentia usada, abusada, e isso não é casamento. A relação sexual ela tem que ser boa para os dois. Você tem que se sentir à vontade. Você tem que ter vontade de fazer. E o seu marido tem que compreender a hora que você quer, a hora que você não quer. E tudo isso eu ensino você a conversar, você a aprender a como lidar com essas questões também da vida sexual. Porque não dá para você também passar uma vida infeliz aí. Lembra que minha proposta é que você seja casada e feliz. Então, é muito importante a gente cuidar desses dois pilares, que é o dinheiro e sexo. Agora, você imagina você passando por esses 4 ciclos, cuidando de tudo isso no seu casamento, tendo todas essas ferramentas. Não tem como você não transformar a sua vida e seu relacionamento. E é o que eu falei. Transformação, ela não tem volta. É como uma semente. Quando a gente planta uma semente e ela cresce, vamos pensar aí numa semente de manga. Eu plantei, virou ali uma mangueira, né? Um pé de manga. E ela nunca mais vai ser uma semente de novo. Ela se transformou. Ela viveu um processo de transformação. E é isso que vai acontecer na sua vida. No momento que você tomar a decisão, no momento que você decidir falar, Silvana, se você está me apresentando esse caminho, se você está me mostrando que existe um método, se você está me mostrando que eu posso transformar meu casamento, quando você decidir isso, você nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma, porque é um processo de transformação. Eu não estou te dando aqui dicas de melhora.
Ah, Silvana, você está dizendo que eu vou melhorar meu casamento? Não, eu não estou aqui. O que é? Esse método não é aí um atendimento individual, onde você vai buscar uma terapia de casal. Não é, porque eu mesma já fiz também, ao longo desse meu estudo, alguns, eu vou dizer, foi mais de ano de terapia. Eu acho que eu fiz uns 3 anos, assim, direto, sem dar intervalo, de terapia, de psicólogo. E eu também não conseguia resolver. Eu ia no psicólogo para quê? Para me sentir um pouco melhor com aquele sentimento. Porque o psicólogo, ele faz o quê? Ele trata a dor, ele trata a dor do passado, os traumas. Muitas das vezes eu ia lá para me curar, porque esse é o trabalho do psicólogo, curar algumas memórias que eu tinha do início do casamento, de situações que eu tinha passado, que quando eu pensava, nossa, como eu sofri, ai, que difícil. Então a gente tem que se curar disso. E isso é uma terapia, é curar aquela dor, mas não é para te ensinar o que fazer hoje. Não é para te ensinar a se relacionar. Isso, gente, é um trabalho de profissional especialista em relacionamento. É preciso ficar isso muito claro na cabecinha de vocês, porque assim como eu também não sabia onde buscar ajuda, eu não sabia. Olha, para ser sincera, eu nem sei se naquela época ali era de fato acessível a algum profissional especialista em relacionamento. Pelo que eu estudo hoje, pelos estudos que eu faço, eu vejo grandes nomes, grandes pesquisadores e confesso que os maiores deles, os livros que eu li, são todos pesquisadores fora do país. Dificilmente você encontrar esse acesso a essa informação assim. Antigamente, só quem tinha mais dinheiro, ou então psicólogos, pessoas que tinham mais conhecimento, que tinham acesso a essa informação. E eu estou trazendo essa informação para vocês. Então, existe esse passo a passo. E não é um método de autoajuda, é um método de prática, de você resolver o seu casamento, de você transformar o seu casamento. É algo de. Por isso que eu chamo método cura do casamento. É curar o que está causando isso, para você parar de viver as mesmas coisas. Isso é o método cura do casamento. E por que que é uma oportunidade de você transformar? Silvana, mas se não for para mim, se você é uma mulher casada, independentemente se você está no primeiro, segundo casamento, se você vive hoje uma união estável, mas se você vive um relacionamento com alguém, é para você. Agora, só vai funcionar se você estiver disposta e age, porque não é uma poção mágica. Uau, Silvana, então esse método, a gente entra nessa turma e o casamento se transforma. Não, não é aí uma poção mágica, mas é um passo a passo, é algo prático, onde você consegue destravar, curar tudo que está te impedindo de viver o casamento que você deseja. Porque quando eu vejo um defeito no outro, quando eu vejo um problema no outro, é porque precisa algo curar dentro de mim. A nossa vida, ela é um espelho. Não tem como o que eu estou vendo lá fora que está me afetando não ter algo para curar. Por quê? Porque se isso está me afetando é porque está conectando com alguma coisa que tem dentro de mim. Eu preciso que você entenda isso. Se algo, por exemplo, se você me xingar de algo, de um nome, ah, Silvana, sei lá, se você falar algum nome que eu tenho certeza que eu não sou, por exemplo, se você falar assim, Silvana, você é uma mulher desorganizada, não vai me ofender, porque eu sei que eu sou uma pessoa organizada, entende? Então aquilo que não se conecta com a gente não ofende, não te atinge, porque não tem a ver com você. Então, agora aquilo que, nossa, seu marido fez alguma coisa, te afetou. Isso me deixou chateada, isso me deixou magoada, isso. Já tá ele fazendo isso de novo. Tem algo para curar aí dentro. Tem algo para agir diferente. Você precisa aprender a se comportar como uma esposa diamante, como uma esposa de verdade. E quantas mulheres acham que tem só que perdoar o marido o tempo todo, ele vai mudar, e eu perdoo, daqui a pouco ele vai agir diferente. Quem fica o tempo todo nesse tipo de comportamento é mãe. E talvez você não esteja agindo como esposa, mas sim como mãe. Mãe é assim.
O filho erra, o filho faz uma coisa errada. E qual mãe que não perdoa? A gente quer dar uma lição para o filho, a gente ensina, às vezes põe de castigo, ou a forma de você corrigir, e você perdoa o filho, você ama o filho, mas o seu marido não é seu filho, entenda isso. Você não está aqui para ficar dando lições para ele, para ficar ensinando ele como agir, mas você está aqui para agir como esposa, para colocar demonstrar o seu valor e fazer com que ele reconheça esse valor, entende? E isso só vai acontecer quando você agir da forma certa. Enquanto você não enxergar isso, vai ficar pesado. O casamento vai ficar difícil. E por que você sabe, Silvana? Porque eu já vivi isso. E eu sei o quanto é difícil, o quanto dói. A gente ficar ali, sofrendo num relacionamento, vivendo com alguém sobre o mesmo teto, dormindo com alguém que às vezes te faz sofrer, que te faz chorar. E aí você pensa assim, quem é esse homem? Será que eu estou dormindo com o inimigo? Por que ele me faz sofrer tanto? E aí você fica ali, sentindo aquela dor, vontade de arrancar aquilo de você. Gente, casamento não é para ser assim. É para a gente acrescentar na vida do outro. É para a gente ser melhor cada vez mais na vida do outro. É para o outro nos fazer sentir uma mulher melhor a cada dia. E se você não está sentindo isso, é só porque você ainda não sabe o que fazer. Não estou aqui para você se sentir culpada, para você sentir, nossa, então eu estou fazendo tudo errado. Calma. Eu estou aqui para te mostrar a luz, para te mostrar que existe um caminho, para te mostrar que existe um processo. Porque quando eu falo método cura do casamento, muitas pessoas não sabem de onde vem. Mas de onde vem isso? Então eu estou aqui para te contar essa história. Vem desses meus anos de experiências trabalhando com casal. E eu posso afirmar aqui que não existe. Pode procurar aí. No Brasil inteiro, procurem. Não existe ninguém com a minha experiência. Não existe nenhuma juíza eclesiástica que lidou 20 anos com história de casamento. Não existe ninguém que ouve mais de 100 histórias por ano de casamentos infelizes e já ouviu todo tipo de história. E já percebeu todo tipo de comportamento. Não existe ninguém com a minha experiência. Existem, claro, outros profissionais com experiências diferentes, com relatos diferentes, mas a minha experiência não tem. E é por isso que eu resolvi contribuir com o mundo, com o meu conhecimento, com a minha experiência, daquilo que eu sei, daquilo que eu já vi. E todos os dias, eu paro e me dedico a mandar amor, a mandar cura também para essas mulheres que sofreram, que sofrem. Um ritual especial aí para as minhas alunas. Porque eu quero muito a transformação e eu quero ao meu lado as mulheres que querem viver essa transformação. Então, se você é essa mulher que quer viver essa transformação na sua vida, que quer passar a viver um relacionamento de valor, eu estou aqui para te mostrar o caminho. E o método cura do casamento é esse caminho. Como eu falei, não é terapia, não é autoajuda, é a cura do seu casamento. É ferramenta, é você saber o que fazer na prática. Eu tenho uma aluna que, quando ela me conheceu assim como vocês, numa aula como essa, gratuita, estava aberta, online, e ela falou, maravilha, estava ensinando uma técnica de meditação e ela disse, olha, amei sua live, mas eu não consigo fazer esse exercício. E aí depois que ela passou a ser minha aluna, aí ela foi contar a história dela, era uma mulher que vivia com depressão, deitada, ela já não tinha forças para levantar, já estava fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, tomando remédios, e também com neurologista há 8 anos. E ela não conseguia ter forças. Até que o marido falou para ela, olha, se você não fizer algo, nosso casamento vai acabar. E ela precisava agir. Foi quando ela procurou me conhecer. E foi fantástico a transformação dela. Que hoje ela consegue sentar à mesa com toda a família,
Ela consegue passear com a filha, onde ela já não tinha forças para passear. Ela não passeava, ela não saía, nem ela mesma saía de casa. E ela já até revelou uma vez, numa live onde eu entrevistei, que ela chegou a pensar em suicídio. Ela chegou a sair de casa, deixar o marido, os filhos, e depois que ela conheceu o método cura do casamento, depois que ela viveu esse processo, esses ciclos, ela transformou a vida dela. Hoje é uma mulher maravilhosa, com brilho nos olhos, que se cuida, faz exercício, tem uma família incrível, está sempre postando ela passeando com a família, com o marido, e ela transformou a vida dela. Ela entendeu que ela podia transformar o casamento e a vida dela. Então, qualquer mulher casada pode passar por esse processo. Ah, Silvana, então só quem está depressiva, assim que vai precisar, que vai usar o método? Não. Eu tenho uma outra aluna que ela era recém-casada, ela tinha só 1 ano e meio de casado, mas ela não estava satisfeita com as brigas de fim de semana. Um tinha pensado em fazer uma coisa, outro tinha pensado em fazer outra. Chegava o fim de semana, eles sempre discutiam. E o marido dela dava aquele famoso gelo, ficava dias sem conversar com ela. E ela ficava nervosa, não sabia o que fazer com aquilo. Por que ele fica dias sem falar comigo? E até que ela acabava discutindo, acabava brigando, é óbvio, porque a mulher quer falar, a gente quer resolver, como eu contei aqui a minha história para vocês. E com isso, ela não conseguia resolver. E ela passou pelo método, fez as técnicas, e hoje ela revelou que nunca mais ele deu gelo nela. Nunca mais. Eles conseguiram conversar, ter esse diálogo e pararam as brigas. Então é um processo para qualquer mulher que vive um relacionamento. Se você está casada, se você vive em união estável, é para você. Silvana, mas eu já estou no meu segundo casamento, eu sei que não é fácil, é difícil, a gente está enfrentando nossas situações. Então é para você também. Enquanto isso não fica fluido, enquanto você não sabe lidar com leveza no casamento, enquanto isso estiver te afetando, te deixando para baixo, te deixando ressentida, você precisa entender e passar por esse processo. É preciso ter técnicas de saber conversar. É preciso a gente saber falar. Então, assim como a vida dessas alunas se transformaram, a sua também pode. Basta você entender que é para você, que você quer fazer, que você quer passar por esse processo. Então, às vezes a pessoa pensa, ah, mas não é melhor a terapia? E eu acabei de mostrar para você o que é terapia. Terapia é você curar aquela ferida, aquele trauma. Mas não é você saber o que fazer na prática no seu relacionamento. Você precisa de técnicas específicas, de alguém que estudou sobre relacionamento. Muitas das vezes você vai no psicólogo, ele vai te ouvir, vai te ajudar a curar os traumas do passado. Então, o método cura do casamento não é isso. E se você falar, mas o problema, Silvana, é o meu marido, ele faz tudo errado. Ok? E o que você está fazendo com o que ele faz de errado? Silvana, meu marido é grosseiro. Quem está ouvindo a grosseria está aceitando e perdoando toda vez? Quem não está sabendo como agir? Ah, mas o meu marido já me traiu e eu não consigo esquecer. É óbvio que você não consegue esquecer. Ninguém esquece. Você precisa passar por uma superação, é diferente. E Silvana, você ensina isso dentro do método? Eu tenho uma aula bônus para isso. Por que é bônus? Porque nem todas as mulheres passaram por uma situação dessa, ainda bem, né? Mas se você passou, também vou te ajudar dentro do método. Então, é preciso você fazer da forma certa. Entende? O problema é seu marido. Como que você está agindo com o que ele faz? Quando você muda o seu comportamento, você tem uma ação diferente do outro. E é isso que você precisa ter em mente. E aí, Silvana, e se eu não tiver tempo de assistir esse curso? Se eu não tiver tempo, tem algumas pessoas que me dizem isso, né? Agora eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo para assistir um curso. E eu estou aqui para te dizer que esse método, lembra que eu falei que eu precisava de algo na prática? Exatamente, por conhecer as mulheres, por conhecer muitas histórias e também por ser uma mulher casada. Eu sei que o nosso tempo está cada vez mais corrido. Então, eu fiz um método exatamente pensando nisso. São aulas curtas, os exercícios também são práticos e você vai precisar só de alguns minutos por dia para você começar a praticar e dentro dessas 4 semanas você já viver essa transformação. Então, gente, se você não tiver tempo,
de cuidar do seu relacionamento, se você não tiver tempo de se transformar numa mulher que sabe se relacionar e ser feliz no casamento, você vai ter tempo para quê depois? Você vai esperar receber uma ligação de outra mulher dizendo que ela deu atenção para o seu marido, ela teve tempo para ele? O que você vai esperar? O que você vai esperar acontecer? O seu marido virar para você e dizer que o amor acabou, que a relação acabou, que está um inferno? Não tem. O tempo é agora. O que é prioridade para você? O que você está priorizando? Acorda mais cedo. Ah, eu preciso fazer algo, não tenho tempo. Então acorda meia hora mais cedo, que você vai conseguir. Então, isso não é desculpa. O método já foi pensado nisso também. E não dá, gente, para ficar achando que, Silvana, eu não vou. Como que eu vou falar para as pessoas que eu tenho problema, que eu não dei certo? É hora de acabar com esses bloqueios, com esse medo de se transformar, de assumir que você é um ser humano. Você sente raiva, você sente tristeza, você sente todas essas emoções. Você fica magoada quando seu marido faz algo que você não gosta, que não te faz feliz. Você não tem que dar certo o tempo todo. Você também tem o direito de errar, você erra. E quando você assume isso, aí vamos lá para o esquilo. É hora de você sair de dentro da casinha e falar: peraí, se eu ficar aqui, eu vou morrer de fome, eu não vou aprender nada, eu vou adoecer. Porque se o esquilo ficar só dentro da casa, como ele vai sobreviver? Então é preciso enfrentar o medo dele, mesmo sendo tão pequeno, e se arriscar, ir lá fora, encontrar comida, enfrentar o dia, olhar o sol, enfim, tudo que o esquilo precisa. Você é essa mulher que pode ser que esteja aí, dentro da toca, com dificuldade de vivenciar isso, de enfrentar seus medos. Você pode dar certo. Porque qual é a forma errada de viver isso? É você achar que, peraí, eu vou fazer uma dica aqui. Teve uma pessoa aqui como você se escreveu assim no comentário. Mas eu comecei a fazer isso aí que você falou, de pensar mais positivo, de parar de pensar no problema e pensar positivo e não resolveu tanto. Porque não é só isso. Precisa de mais. Não é só pensar. E aí o que acontece? A pessoa começa e desiste. Ela não continua. Ela não vive todo o processo. É preciso passar por um processo. Se fosse uma coisa, eu não precisaria fazer 4 ciclos. Por que eu falo que funciona? Porque você precisa passar por esses ciclos. Ah, Silvana, mas por que meu casamento está diferente? Por que eu não consigo entender? Porque a gente vive a nossa vida, cada pessoa, você, o seu marido, todas as pessoas, com um óculos diferente do outro. Eu olho para o outro com a minha história, com a minha experiência de vida, e é assim que eu vou me comportar. Eu não tenho outra informação, mas você tem uma informação diferente da minha. Você acredita, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas acredita que não há nenhuma mente igual à da outra? Não existem pessoas com uma mente idêntica. Não existe. As pessoas são únicas, porque cada um viveu uma história diferente, cada um tem experiências diferentes, conhecimentos diferentes, e é por isso que a gente precisa se conectar às outras pessoas, para a gente pegar daquela pessoa o que ela tem para nos ensinar e aquela outra, e aí a gente vai moldando todas as áreas da nossa vida para a gente viver bem. E o que eu estou te apresentando aqui é uma solução, é um método, um passo a passo para você transformar seu casamento. E, gente, eu não estou aqui vendendo o curso. O curso, as inscrições ainda não estão abertas. Eu só estou mostrando para vocês de onde vem o método Cura do Casamento, mostrando para vocês que ele de fato funciona, que transformou a minha vida, transformou a vida das minhas alunas e que pode transformar a sua, se você resolver agir. Então, a melhor forma é você reconhecer que você é responsável pelo seu casamento e pela sua vida. Não tem como outra pessoa te fazer feliz. A hora que você entender isso, você já vai começar a destravar. A única pessoa capaz de te fazer feliz é você mesmo. Porque se eu estou infeliz,
Se eu tô aqui com as minhas feridas, com as minhas mágoas, eu tô aqui. Por mais que outra pessoa faça por mim, eu não vou me sentir feliz. Por que que tantas pessoas, às vezes, mudam de cidade, chegam a mudar de país, lá eu vou ser feliz, e não é feliz? Porque essa felicidade, ela começa aqui dentro. Às vezes até funciona, eu conheço uma pessoa que mudou de país e foi muito mais feliz. Sim, porque se ela foi feliz lá, é porque ela mudou alguma coisa dentro dela. Só de você pensar, não, lá eu vou ser, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, não tem como ela ser feliz se ela não mudar nada, se ela não se transformar, porque essa mudança começa por dentro. Enquanto você ficar esperando o seu marido te fazer feliz, você não vai ser feliz. Imagina que responsabilidade colocar isso na mão dele. E se ele não muda, continua te tratando assim, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. E é isso que você vai aprender aqui também ao longo dessas aulas, todos os dias, nessa semana e na próxima semana. Eu vou te mostrar aqui que a gente tem essa responsabilidade, que tem coisas para serem curadas dentro de nós, que o nosso comportamento, ele influencia no comportamento do nosso marido. E se você hoje não está feliz, é porque você ainda não sabe o que fazer dentro do casamento. Se o seu relacionamento não está do jeito que você gostaria, é porque você precisa de novas atitudes, senão você vai continuar vivendo as mesmas coisas. E eu tô aqui para te mostrar isso. E é por isso, como missão de vida, como eu mostrei aqui, que minha intenção é levar isso para o maior número de mulheres possíveis, é que eu faço de vez em quando aqui na internet alguns eventos 100% online gratuitos, justamente para te mostrar um caminho, para ajudar vocês. Eu já falei que o Cura do Casamento, o método CDC já foi reformulado, transformado, agora é o método Cura do Casamento versão diamante. Tá ficando incrível. Nossa, vai ter muita coisa legal lá. Quando eu abrir a próxima turma, ela ainda não está aberta. Vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. Porque a minha intenção é fazer que vocês de fato tenham esse resultado. É para isso que eu trabalho, é para isso dar sentido à minha vida. Isso faz eu acordar de manhã e pensar e lembrar da história dessas mulheres, dessas minhas alunas, e imaginar que hoje tem famílias mais felizes, famílias transformadas, mulheres mais poderosas, transformadas. Pensar nisso me faz levantar da cama e ter vontade de fazer muito mais, de me entregar aqui muito mais. Porque quando eu estou aqui com vocês, você já deve ter percebido, eu me entrego. Se deixar aqui, eu falo muito mais tempo. E eu contei aqui hoje para vocês a procedência, de onde veio o método Cura do Casamento, quem eu sou, quem é a Silvana, de onde veio a minha experiência, e eu mostrei aqui para vocês. Tá tudo aqui. Eu te mostrei que você pode transformar o seu casamento, o seu relacionamento, e que se você não tomar uma atitude, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Então, e por que é tão difícil a gente tentar sozinha? Porque sozinha é muito complicado, você já tentou de tudo que você sabia. E aí a gente fica ali sozinha buscando informações soltas e até você conectar e conseguir achar alguma informação que de fato sirva para você, vocês já passaram anos da vida. Então, o que eu estou te oferecendo aqui é você encurtar esse tempo, é você agir, porque a gente não tem tempo para perder. É a hora de ser feliz o quanto antes, é a hora de saber se relacionar o quanto antes, e isso não é um benefício só para você, isso é um benefício para os seus filhos, para o seu marido. E muitas das vezes a gente fica repetindo comportamentos lá que a nossa mãe tinha, que as mulheres anteriores faziam. E aí eu te deixo uma pergunta. Quem sabe não foi você, a pessoa escolhida para mudar a história da sua família. É hora de ser uma mulher feliz. É hora de ser uma mulher casada e feliz. E eu tô aqui com esse caminho para te mostrar. Então, um grande beijo e até mais. Até a nossa próxima aula.